Fala galera investidora, aqui é o Carlos AG Santos, o mestre do Ouro, e aí, fala pra mim, tudo bem com os trades? Que beleza pessoal, e no vídeo de hoje a gente vai acompanhar aqui a movimentação do ouro, hoje são 13 de janeiro agora de 2024, e a gente está aqui para dar uma sapeada nesse mercado, tentar encontrar alguns pontos de negociação. Espero que durante esse vídeo a gente consiga encaixar alguma negociação e mostrar para vocês cada detalhe técnico da operação, beleza? Então fique ligado aí nesse vídeo que eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante coisa, porque vai ter bastante informação. Aproveitando, já vou tirar minha imagem aqui para mostrar para vocês aqui alguns detalhes do preço do ativo hoje. Então olha só, o preço ele abriu nessa região aqui, ele fechou a semana passada na sexta-feira nessa região. Então durante a madrugada ele fez essa movimentação aqui. Calma aí que vocês não estão conseguindo ver, deixa eu ajustar aqui. Então olha só, o preço ele tinha... Cadê você? Aqui ó, ele fechou a semana passada nessa região aqui. Então ele veio negociando durante a noite nesse range mais ou menos aqui. Esse horário bem aqui ó, é onde tem a abertura de Londres, também com preço congestionado, não tomou ali não tomou ali a sua direção de maneira clara, continuou nessa lateralização aqui, ó, encaixotado aqui. Isso aqui é uma situação bem ruim para a gente negociar. E eu aguardando esse preço aqui agora na abertura de Nova York, das bolsas americanas. Aqui mais ou menos às 10 horas da manhã, aqui em Brasília, horário de Brasília, 10h30 mais ou menos, que são aqui no horário do MetaTrader, ele vai te mostrar aqui mais ou menos às 9 horas, às 14 horas, aí tem às 14h30. São três horários aqui que eu gosto de acompanhar, ó, no horário do MetaTrader, às 14 horas, aí às 14 horas tem às 14h30, depois você tem às 15, às 15h30, às 16 às 16h30, mais ou menos nessa janela de horário que eu tento encaixar as minhas negociações do dia. No ouro aqui, eu fiz só uma negociação ontem à noite, também ela não deu bom. Eu tomei um stop bem rápido ali, o preço não foi na direção que eu tinha calculado. Então agora de manhã eu ainda estou tentando aqui encontrar essa posição. Na verdade ela deu uma negociação ali, só que foi um horário que eu não estava atento aqui no mercado. Foi mais ou menos nesse horário aqui, ó, entre 12 e aqui um pouco antes das 14 horas, ó. Mais ou menos bem, na verdade bem nesse ponto aqui. Deixa eu mostrar vocês aqui no nosso indicador, para vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando. Olha só, mais ou menos nessa região aqui, ó, entre 12 horas ele deu um sinal. Ele deu um sinal, dava para ter segurado a operação até aqui. Não foi um sinal tão bom porque a gente não teve uma agulhada do Didi, vocês não estão conseguindo ver, né? Que a agulhada não... Eu gosto de entrar assim, nesse horário das 10 horas, que é a abertura de Londres, quando tem uma agulhada assim, no indicador aqui do Didi. Não teve, então eu preferi... Eu não acompanhei, mas se eu tivesse eu não teria entrado. Só que o que acontece? Nesse horário aqui, quando teve essa abertura bem aqui, ó, na abertura aqui do candle das 14 horas, esse aqui eu gosto de operar. Deu uma abertura bem interessante aqui, ó. Dava para ter entrado nessa negociação. Só que eu prefiro que o mercado realmente ele cruze as linhas aqui do ADX para confirmar um descanso do preço. No caso aqui a gente estava olha aqui. No caso aqui o preço estava numa direção de baixa, né? O preço ele vem aqui nessa tendência de baixa. Eu gosto de entrar, se tivesse acontecido isso eu teria entrado. Eu preferi que o preço tivesse feito esse movimento aqui para descansar um pouco. Aí sim ele retornar. Aí eu entraria nessa negociação aqui. Mas o que aconteceu? O preço ficou encaixotado nessa região aqui. Aí quando o preço fica encaixotado, ele também descansa. Porque ele vai fazendo seu zigue-zague ali dentro desse retângulo. E acaba descansando, só que eu não gosto muito desse tipo de situação, porque ele pode romper tanto para cima quanto para baixo, quando ele fica encaixotado assim. É lógico que a maior tendência é dele continuar o movimento aqui, no caso o movimento dele está de baixa, seria
a tendência mais provável para ele. Só que eu preferi aguardar uma possível correção. Não aconteceu e eu fiquei de fora da operação. Seria uma operação até interessante, olha só. A gente teria entrado aqui, ó, vamos confirmar aqui. A gente teria entrado aqui mais ou menos aqui nesse candle, ó. Daria para ter entrado aqui no candle das 14 horas, ó. Então seria nesse candle bem aqui, ó. Eu teria entrado nele bem aqui. Eu consigo calcular aqui mais ou menos o risco para vocês entenderem. Vamos ver que o risco seria dessa operação. Eu colocaria meu stop mais ou menos aqui. A gente arriscaria ali 800 pontos, 765 pontos, 750 pontos para buscar ali 2 para 1. Na verdade nem teria pago ainda, tá vendo? Então eu preferi não entrar nessa operação. Ela pagou ali mais ou menos 1, ó. Você vai pagar 1 aqui, mas só que eu não gosto de entrar nessa situação de risco retorno. Eu gosto de entrar ali pelo menos 2 para 1. Na verdade eu gosto de encontrar pontos que me dê 3 para 1. Por quê? Pelo menos o 2 vai ser mais ou menos assim garantido, entendeu? Então assim, quando é assim eu prefiro ficar de fora. Porque aqui não tinha uma relação risco-retorno interessante. Deixa eu aproveitar e mostrar para vocês aqui a marcação do pulo do gato. Que foi uma outra situação que não me convenceu a entrar na negociação. Vou marcar aqui a marcação do pulo do gato do dia anterior. Só para vocês entenderem mais ou menos aqui. Então a gente tem aqui o topo do dia anterior. Com este fundo aqui. Sempre vai ter uma briga aqui nos 50%. Sempre vai ter essa briga ali nos 50%. E olha só aqui, ó. Tá vendo a situação? Quando eu olhei isso daqui, eu vi que daria mais ou menos 1 para 1 exatamente aqui nessa região aqui do pulo do gato, ó, do 100% do pulo do gato. Então, o que eu imaginei? Eu imaginei que o preço sairia esticado até aqui, ele deve corrigir, para depois ele vir brigar aqui nessa região e conseguir ultrapassar e furar aqui o 100% do pulo do gato. Quando ele vem de muito alto aqui, ó, olha só a distância que ele teria que vir para romper aqui e vir pagar 2 para 1. Assim, normalmente eu prefiro não entrar, porque quando ele chega no 100%, normalmente ele tem um embate de preço aqui, porque é uma região muito forte de negociação. Então, você até consegue observar, ele veio com tudo aqui, bateu aqui no 100%, recuou, voltou, já bateu de novo aqui, está recuando. Provavelmente agora, às 11h30, agora são 11 horas, às 11h30, que são... deve abrir as bolsas americanas, aí pode ser que ele rompa ou ele volte a mostrar alguma tendência de alta, mas eu estou aguardando esse movimento aqui, ó. Enquanto ele não romper 100% do pulo do gato aqui, fica complicado eu entrar em negociação de venda. Eu prefiro, na verdade, encontrar uma posição de compra para ele recuar pelo menos até os 50%, porque até então pelo que eu analisei aqui, não compensaria para mim fazer essa negociação saindo daqui, ó. Vou tentar mostrar a vocês aqui para vocês entenderem. Olha aqui, ó. No caso, a minha janela de operação seria nesse preço aqui, ó, 2.672. E eu queria alvo pelo menos até aqui, ó, 658, 57, mais ou menos nessa região aí. Só como ele tem que romper aqui o 100% do pulo do gato, eu não acreditei nesse rompimento aqui de imediato. Então vamos aguardar aqui e ver o que o mercado tem para nós. Então, enquanto você não encontra um padrão interessante para sua negociação, você vai analisando o preço, galera. O que você tem que fazer? O tempo todo você vai aqui tentando fechar o preço, tentar encontrar qual a lógica que ele está se desenrolando ali nesse momento. Ó, por enquanto, aqui o que a gente encontra aqui? A gente encontra aqui uma LTB, que é uma linha de tendência de alta, quando o preço ele desce, ele volta, corrige, bate nessa linha de tendência aqui, ó, recua novamente, depois vem, ó, agora tá batendo novamente aqui, a tendência é que ele bata aqui. O problema é, para mim entrar nessa operação, é que ele vai bater, vai me dar um candle forte para me confirmar o movimento, só que o risco de retorno não compensa. Olha só, por exemplo aqui, eu arrisquei aqui 300 pontos, e pagou, até que aqui ele pagou 1.000, pagou interessante, só que pelos outros fatores que eu tenho de confirmação de negociação,
não confirmou nessa posição aqui. Aqui é aquele lá das 15 horas, ó, se eu estivesse acompanhando aqui, eu poderia até ter entrado nessa situação, só que ele não... aquilo que eu falei, o sinal interessante foi aqui, ele bateu aqui na média e aqui, rompendo esse candle, já poderia ter entrado, só que os outros fatores que eu utilizo de confirmação, olha só, os outros fatores que eu utilizo para confirmar se realmente eu entro ou não, só veio se confirmar nesse outro candle aqui, ó. Nesse outro candle aqui. Então, preferi ficar de fora e fiquei de fora até agora. Realmente, até agora ele pagou ele mais ou menos 1 para 1. Teria pago só 1. Eu não teria saído da operação, estaria no risco ali até agora dele voltar e corrigir. Então, para mim tá melhor assim. Então é isso, galera. Basicamente agora a gente vai aguardar aqui. O que eu tô aguardando? Eu tô aguardando ele romper essa linha de tendência aqui, ó. Começar uma movimentação de alta. No caso, ele tem que romper esses topos aqui para eu confirmar. Então, basicamente, eu vou aguardar ele fazer onda 1, fazer uma correção e tentar entrar ali na continuação da onda 2. Desculpa, da onda 3. Eu espero ele fazer aqui uma tendência forte de alta, corrigir. Eu procuro um movimento para... Aí eu procuro uma situação para eu entrar na onda 3 e buscar até lá em cima alguma região aqui próximo ou dos 50%. Ou quem sabe até mais aqui em cima. Mas vamos ver o que o mercado fala para nós. Porque por enquanto ele está congestionado nessa região aqui, ó. Por enquanto ele está batendo aqui nessa LTB e deve corrigir mais um pouquinho. Vamos ver aí. Talvez se ele romper com força aqui, ó, o 100% do pulo do gato. Tem até uma operação que é o puro líquido do pulo do gato. Que é quando ele rompe aqui o 100%. Normalmente ele, dependendo da forma como ele rompe, você já pode calcular o preço já abaixo aqui, ó. Ele rompendo 100% do pulo do gato, aí você já vai imaginar situações de negociação já nessa faixa de preço aqui. No caso, ele imaginando ele vir buscar aqui outra região de preço aqui embaixo, ó. Só que isso tudo depende da forma como ele rompe aqui o 100% do pulo do gato. Por enquanto, o ouro eu não gosto de operar muito vendido, porque quando ele dá a porrada para baixo, ele corrige muito forte, às vezes eu nem pego. E eu prefiro ficar comprado, porque se eu ficar comprado, eu fico tranquilo para passar de um dia para o outro. Eu prefiro ficar comprado no ouro. Cafézinho aí. Então, basicamente, vamos lá ver o que rola aqui. Ó, aqui você consegue interpretar também, ó, um canal de baixa, olha só. Olha aqui, tá vendo? Ó, dá pra você traçar aqui. Pegando, na verdade, até daqui, ó. Não tá bem bonitinho não, mas você consegue ver que o preço vai, bate, volta nessa região aqui. Aqui, como ele tinha esse 100% do pulo do gato, ele nem veio. Eu vou até apagar aqui para esse negócio não me confundir. Mas basicamente o que eu tô aguardando é isso daí. Então vamos ver o que rola aí, as cenas desse próximo capítulo, tá bom? Eu vou liberar vocês aqui e vamos ver o que acontece aqui. Então vamos ver aqui se tem alguma outra coisa para nós. Galera, realmente não saiu nada aqui, ó. Esperei um tempinho aqui. Esperei ele dar essa movimentação, ver se ele rompia aqui essa região, mas realmente não rompeu. Eu aguardei aqui agora às 11h30, não aconteceu nada, então o mercado vai ficar preso nessa região aqui. Esperei dar uma rompida aqui para tentar fazer uma compra, não rolou. Ele está dando os movimentos de zigue-zague para cima e para baixo forte, realmente não está dando negócio. Vamos parar aqui. Não adianta você querer fazer negócio sendo que não tem gente disposta a negociar, então não vai rolar. Vou ficar de fora aí nesse... Aqui não vai rolar mais nada. Só mostrar para vocês aqui mais ou menos como é que tá o... Olha só aqui. A gente tem alguns sinais aqui de venda, mas são sinais muito fracos. Não tem consistência esses sinais aqui. Esses cálculos dos indicadores aqui não tá me convencendo, porque o que me convence forte aqui é ele romper essa região de preço aqui, ó. Ele rompendo essa região de preço aqui, aí eu fico tranquilo para fazer minhas compras aqui, com alvo pelo menos até nessa região de preço aqui, ó. 2.690 aqui a onça do ouro. Mas enquanto nessa região aqui,
Se bem que, olha só, ele tá brigando nessa região aqui. Acabou de fazer esse fundo um pouquinho maior. Se agora ele fechar esse candle ali para cima, quem sabe eu não consigo encaixar uma compra. Vamos aguardar aí. Vou esperar mais um pouquinho aqui, vamos ver o que vai acontecer aqui. Fica de olho aí. Fala galerinha, então olha só, o preço realmente está dando aquela movimentada lá que eu estava falando para vocês. Vamos ver como que ele fecha esse candle aí, dependendo da forma como ele fechar, a gente vai tentar encaixar essa compra aí, tá? Só me programar aqui, me concentrar para ver se eu consigo encaixar essa compra aqui para nós. Vai ser a comprinha do dia. Vamos ver aqui, o risco retorno está compensando. E eu vou nessa compra aí, galera. Vamos ver o que que acontece aí. Eu vou buscar ali pelo menos um 70 aqui próximo do 50% do pulo do gato. Vamos ver ali pelo menos para não ficar de fora desse trade de hoje aí, beleza? Vamos ver o que que rola aí. Tô na operação. E vamos ver o que que acontece aí. Cenas desse capítulo aí, ó. Ele pode vir aqui, chegar mais ou menos em 1 para 1 aqui, voltar tudo. Pode voltar aqui, me stopar para pegar essa galera que ficou aqui, ó, com stops aqui embaixo. Isso aqui é a região de liquidez, onde fica muita gente posicionada. Se bem que eu não sei qual é a intenção de quem está colocando dinheiro na mesa. É possível que vai vir aqui só buscar esse dinheirinho meu, não. Quase nada. Mas é isso aí, vamos aguardar e ver o que que desenrola nessa operação, beleza? Fica de olho aí. Então é isso aí, galera. Vamos aguardar aí e ver o que que acontece. Ó, tá rolando aí. Coloquei para vocês acompanharem aí a movimentação. Vamos ver o que que esse rapaz faz para nós aí. Por enquanto não tá dando nada ali. Tá só enganando a gente ali no 0 a 0 praticamente. E olha só, galera. O preço tá retornando aqui. Tá dando ruim. Vamos ver o que que acontece. E aproveitando, até tava olhando aqui, ó. Eu vou fazer a mesma operação no S500. Eu vou fazer essa mesma operação aqui no S500. Aproveitar que o preço deu uma recuada aqui. Agora estou comprado no S500 e também no ouro. E vamos ver o que que rola aqui. Deixa eu calcular aqui meu risco. Na verdade vou colocar aqui na tela, porque eu já imaginei mais ou menos ali quanto que seria. Pelo menos um 2 para 1 a gente quer levar nessa operação aí. E vamos ver o que que acontece aí. A gente está com duas operações, as duas tá dando ruim. E vamos ver o que vai ser aí, ó. Nosso prejuízo tá aí, tá baratinho ainda, tá $1 e pouquinho, só para testar aí os nervos e vamos ver como é que fica. Já volto aí pra gente acompanhar o preço. Então olha só, galera, o preço está retornando aí, tá brigando nessa região. Basicamente eu vou explicar para vocês aqui a nossa operação, ó. O padrão que o que eu busquei aqui é o seguinte: a gente vinha aqui em uma tendência de alta, desculpa, a gente vinha aqui no ouro em uma tendência de baixa. Vocês conseguem acompanhar aqui. Nesse momento aqui, ele fez um fundo duplo nessa região bem aqui. Vou mostrar a vocês aqui. Então nessa região aqui, ó, ele fez esse fundo duplo, fez esse fundo aqui, fez esse outro fundo aqui. Vocês até conseguem ver que o preço ele veio negociar mais ou menos na mesma região, mas em compensação ele fechou aqui acima. Então se a gente for fazer um desenho aqui para vocês entenderem, ó, vocês conseguem ver essa movimentação aqui, ó. Olha só aqui, isso daqui, mais isso daqui e mais isso daqui, ó. O que é que a gente tem aí?
Cara, a gente tem um W. Então foi essa a configuração que eu imaginei aqui, ó. Ele fez esse movimento aqui, deu aquela recuada. Eu esperei ele já romper aqui para romper essa região. Não aconteceu. Mas o que está rolando agora? Ele voltou, confirmou a perna do W. Então eu entrei na operação por conta desse W. Inclusive, aqui no S500 foi mais ou menos a mesma situação. Só que eu não tinha toda aquela confirmação como eu tinha no ouro. Eu fiquei muito mais confiante nessa operação do ouro. Inclusive o ouro está negativo agora, o S500 está até positivo agora também. Eu entrei no S500 porque como o ouro está subindo, provavelmente o dólar deve estar fraco. Então as ações sobem, quer dizer, índice sobe, ouro sobe e dólar cai. O dólar deve estar fraco aí. Deixa eu abrir aqui o índice para a gente dar uma conferida aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar a vocês. Cadê você, meu caro? Tá, não achei aqui não, mas se eu colocar aqui. Tá. Vamos voltar aqui no ouro, porque eu preciso focar nisso aqui com vocês, ó. Então ele fez esse W aqui. Ele fez esse W. Eu imaginava ele vir corrigir até mais ou menos a região aqui da linha de tendência. Só que ele veio corrigir essa linha aqui de cima, ó. Que é seguindo essa outra mini LTB aqui. Então ele veio corrigir, já está positivo ali, bom demais para nós. Agora é o alvo. O alvo aqui para o W, o alvo que a gente tem é bem baratinho, é bem pouquinho, não paga a nossa operação. E no caso ele vai vir até mais ou menos aqui 1 para 1. Então quando ele chegar aqui mais ou menos em 1 para 1, nessa região aqui, ele deve bater ali e deve corrigir. Então vai ficar uma situação meio complicada para continuar na operação. Aí eu vou calcular aqui novamente e decidir o que eu faço. Se eu continuo, se eu mantenho a operação ou saio dela ali para me relaxar e ficar com esse valor aí por hoje. Vamos ver o que acontece aí. Vamos aguardar aí as cenas do próximo capítulo. Basicamente é isso aí. Vamos ver o que acontece, beleza? E olha, galera, só para atualizar vocês, ó, olha só, tem dia que não dá bom não, olha aí que tá rolando, o preço tá voltando tudo aqui no ouro, provavelmente vai vir aqui pegar, eu tô calculando aqui que ele vai vir mais ou menos nessa região aqui, romper o 100% do fundo do gato, me estopar para depois subir, tem nada não, amanhã eu pego ele, vamos ver o que acontece aí, tô aguardando aqui, vamos ver o que vai rolar, e vamos que vamos aí. Eu esperei fechar mais um candle aí, vamos ver como que esse candle agora desenrola. Mais ou menos no fechamento desse candle aí, a gente vai vendo aí como que pode desenrolar o preço aí. Tá brigando nessa região aqui, ó. Vou mostrar a vocês aqui, ó. Ele tá brigando nessa região aqui, ó. Ele rompeu essa região de preço aqui. No caso aqui o S500 em 5.793. Ele tá brigando, aí ele tá vindo agora ver se ele rompe. Se ele fechar novamente acima ali, vai ser bom demais. Confirmando aqui no M5, ó, aquela mesma situação. Ele brigando aqui nessa região, rompeu, voltou. Agora ele tá voltando novamente aqui. O ideal é que ele feche acima dessa região aqui, ó. No 57, do 5.793. Ele fechando acima dessa região aí fica bom para nós. E o ouro basicamente é aquilo que eu falei. Ele tá trabalhando seguindo essa LTB aqui, trabalhando por cima dela. Se ele voltar até a perna do W aqui, o início da perna do W, aí a gente está fora da operação, eu vou assumir o prejuízo. Mas eu continuo aguardando aqui ele continuar essa impulsão dele de alta aqui, em direção a pelo menos aqui 26,80, que é o 50% do fundo do gato. Estou aguardando ainda essa situação aí. Vamos ver como se enrola aí esses próximos candles aí. Vamos ver como que ele fica aqui. Ele está brigando nessa região de preço aqui, ó. E aguardar aí, passar esse calorzinho aí, vamos ver o que vai ser. Mas basicamente tem segredo não, o lance é esse daí, você ter paciência e esperar, confiar na estratégia. Se você já fez isso várias vezes, você sabe quantas vezes isso já aconteceu. Então não tem muito choro, não tem muita situação. Então vamos aguardar aí, daqui a pouco a gente tem um resultado de mais esse candle fechando e a gente vê o que acontece.
Galera, a gente acabou de ser, eu não estava acompanhando aqui, mas a gente acabou de ser estopado no ouro. E provavelmente vai ser estopado também no S500. Vamos aguardar aí e ver o que vai rolar, beleza? Então, basicamente, as operações foi hoje, foi um dia de stop. Vamos ver o que acontece aí durante a semana, beleza? Vamos ficar de olho aí. Tô aguardando aqui ver se para também logo esse outro ativo. Vamos ver o que rola aqui. Tô aguardando aqui o resultado. E olha só, está sendo estopado agora novamente aqui no S500 também. O ativo deu uma sambada aqui, deu um olé na gente aqui. E a gente já tomar esse prejuízinho no dia de hoje, mas não tem nada não. Vamos ver o que acontece aí durante a semana. Se a gente consegue encaixar outras negociações. E basicamente é isso aí. Você faz a sua análise, faz seu padrão. Você não tem como adivinhar para onde vai nem para onde vai ficar. O importante é você seguir sua estratégia, seguir seu padrão. E cenas do próximo capítulo. O lance é esse. O que não pode acontecer é você, numa situação dessa aqui, se desesperar, achar que é o fim do mundo, querer colocar toda a sua situação na próxima operação, querer se vingar do mercado, porque isso aqui é normal, galera. Você faz uma, como a gente fez, por exemplo, aqui no ouro. Ó. Vamos voltar aqui no ouro. Olha só, o ouro aqui, a operação tava linda, ó. A operação tava bem linda aqui, ó. Uma sequência aqui, a gente podia pegar esse W aqui, pelo menos até aqui 1 para 1. Não aconteceu, não rolou. Infelizmente, o mercado veio aqui, estopou a gente. Provavelmente ele vai descer aqui até mais ou menos essa situação aqui para pegar a liquidez que tá aqui embaixo, ó. Mais ou menos nessa região aqui. Depois ele pode subir. Eu não acredito mais que ele deva continuar essa tendência de baixo. Já está uma situação bem interessante para ele aqui no 2.660. Acho que está na hora do ouro começar a subir novamente. Felizmente ele veio aqui estopar a gente, levou aqui. E é isso daí. No início lá eu tinha falado para vocês que não estava interessante, não estava um dia bem esquisito os sinais de negociação, mas esse W aqui é um sinal muito forte, um sinal muito interessante. E eu preferi entrar nele e não me arrependo não. Porque na maioria das vezes ele paga muito bem. Infelizmente não foi dessa vez. Vamos ver o que acontece aí. O S500 ainda tá sambando lá, decidindo se vai ou se não vai. Eu acredito que a qualquer momento ele vem aqui estopar a gente. Se ele achar que estopou nós aqui, ó. Olha só, todo caraca, aqui ficou pelo spread para estopar a gente aqui, esse S500. Agora tá voltando lá. Vamos ver o que acontece aí. Vamos ver o que acontece. Eu não estou esperando mais aqui. Para mim, essa operação aqui, as duas já foi estopada. Vamos ver só o que acontece aí, tá? Vou pausar aqui para a gente só ver o resultado dessa operação aqui, tá bom? Então, olha só. O S500 ficou nessa situação aí, nesse zigue-zague. Quase estopou a gente aí. Ele está trabalhando nesse canalzinho de alta aqui. Então, provavelmente, ou ele fica brigando aqui nos 50% desse canal e volte novamente para tentar buscar essa região de liquidez aqui, ou ele pode vir aqui bater no topo do canal e novamente voltar a descer, mas eu não acredito mais nessa operação não. Por mim aqui a gente saía no 0 a 0, mas eu não vou sair, essa operação aqui tá pro take ou stop, porque como ela praticamente já estopou a gente aqui, já estou considerando esse saldo negativo aqui nessa operação. Vamos só aguardar aqui para finalizar o vídeo. Mas basicamente é isso aí. Vamos ver aqui se ele fica negociando nessa região. Provavelmente em algum momento ele vai vir tocar novamente nessa linha de tendência de alta aqui. Aí nesse momento eu acredito que ele deve estopar a gente. Vamos ver o que acontece aí, tá bom? Pausar novamente aqui. Vamos ver o que acontece aí. Vamos ver o que esse rapaz decide aí. E olha só, o rapazinho acabou de fechar ali no 50% do canal. Agora tá brigando ali para fechar em 1 para 1. Esqueci até de olhar o ouro. Vamos ver o ouro aqui como é que tá. O ouro continua brigado, amarrado nessa situação aqui.
Eu ainda acredito que ele vem aqui buscar essa liquidez aqui embaixo para voltar a subir. Olha só aqui o que ele fez. Cadê? Aqui, ó. Olha só. Muita coisinha esquisita aqui. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Por enquanto vamos focando aqui a atenção no S500. O S500, cara, ele tá dando um prêmio para nós aqui. Isso aqui é um bônus, porque na verdade era pra a gente ter sido estopado aqui, ó. Eu entrei nesse candle aqui, ó. Ele veio aqui, praticamente estopou a gente ficou pelo spread. No caso, eu calculei aqui risco de um candle, mais um bônus aqui que eu coloco. Esse bônus aqui é pro spread. E basicamente foi isso aí. Vamos ver o que rola aí pra nós. Vamos esperar aí as cenas desse próximo capítulo. Agora ele tá buscando essa região aqui, ó. A galera que entrou vendida aqui, ó. A galera que entrou vendida aqui, ele vai buscar essa galera aqui agora, ó. E o que acontece aqui? Se você, ó, analisando aqui pelo M15, você percebe que aqui tem uma tendência de baixa. Considerando essa tendência de baixa, muita gente entrou... Calma lá. Muita gente, galera, vocês estão acompanhando aí, ó. Atenção aqui, ó. Muita gente entrou aguardando esse movimento aqui. Então você imagina aqui, por exemplo, ó. Não é exatamente isso, mas só para critério de didática, para vocês entenderem o que acontece. Ele vem aqui, ó, nessa tendência de baixo. Então ele fez esse fundo, fez esse topo, fez esse fundo meio que lateral aqui. E o que acontece? Quando ele rompeu esse fundo aqui, muita gente entrou vendida, aguardando ele vir até aqui, ó. Só que acontece? Ele não veio até aqui, chegou próximo aqui dos 50%. E agora tá voltando aqui. O que acontece? Nessa região bem aqui, ó. Toda essa região aqui tá lotada de stop. Tem muito stop de gente. Então, dependendo do tamanho do institucional que tá brigando ali nessa região de preço, dependendo do interesse dele, ele pode vir aqui buscar o dinheiro dessa galera aqui para depois descer. É o que tá acontecendo agora, ó. São duas situações. Ele vinha aqui só buscar, você vê que foi um candle forte, exatamente para buscar esse preço aqui, para pegar o dinheiro que está bem aqui nessa região, ou voltar a subir, ou voltar para a tendência de alta e vir buscar outras regiões aqui, lá nos gráficos maiores. Só que eu analisei aqui, ó, preciso mostrar para vocês, ó, analisando aqui pelo gráfico maior, a gente tem aqui uma tendência de baixa clara. Então ele pode vir aqui até mais alto aqui nessa região, colocando o Fibonacci aqui, ó. A gente consegue ver, deixa eu corrigir esse Fibonacci aqui, que tá errado. Olha só. Ele pode vir até mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos, basicamente aqui no nosso take, ó. Aqui nos 50%, buscar essa região aqui, porque foi uma região com pouca negociação, ó. Ele pode vir até mais ou menos nessa região aqui, ó. O S500. Ali próximo do 38% de Fibonacci, mais ou menos nessa região aí, aqui pelo H4. Então pelo M15 ele pode vir aqui buscar, ele pode fazer isso de uma mão só, buscar aquela região de preço que ele já estopa toda essa galera aqui. Mas eu ainda acredito que ele tá dando uma chancezinha para nós aí. Vamos ver o que acontece aí. A gente segue na operação. Vou botar aqui no M5 pra gente ver o que pode rolar para nós aqui. Olha aí. Tá brigando nesse modo aí. Deixando o pavio ali. Não é interessante isso aqui, ó. Fechar isso aqui esquisito. Isso aqui é um forte indicativo que ele pode voltar a corrigir. Como já passou do meu horário de negociar, que é no máximo até meio-dia, estou aqui mais ou menos 1 hora fora do meu horário, já está bem esquisito aqui para mim, mas eu estou aguardando aqui porque ficou muito legal essa operação, ficou legal no sentido de interessante, porque ele veio, porque era para ter acontecido o seguinte, galera, ele tinha que ter vindo aqui, ó, estopar a galera aqui, nessa descida dele aqui, ó. Isso que eu tô achando engraçado, ó. Nessa descida dele bem aqui, a gente entrou nessa operação aqui para ele vir pagar a gente. Só que não, ele desceu.
Ele desceu, era para ele ter vindo abaixo desse fundo aqui, e ele não veio. Ele veio até aqui e começou a subir, é o que está acontecendo agora. Então ele voltando novamente, ele vai vir até aqui. Tá perdendo cada vez mais o sentido dele vir corrigir. Então ele pode realmente estar querendo buscar essa tendência de alta, pelo menos até lá no nosso alvo. O que acontece? Ó, como eu estava explicando, ele pode estar vindo agora buscar os stops da galera que está posicionada aqui nessa região, ó, nos gráficos um pouco maior, por exemplo, no M15. Por enquanto ele não foi suficiente lá em cima, ele deu uma subidinha até aqui, mas isso aqui ainda não é suficiente não. Para ele pegar essa galera aqui, ele tem que subir pelo menos até mais ou menos essa região aqui do 5.820, mais ou menos nessa região aqui, ó. Tem que vir pelo menos até aqui assim. Então, por enquanto eu não acredito que ele desça não. Se ele descer aqui, vai ser um pullbackzinho para ele bater aqui nesse 50% e voltar a subir. Então, vamos ver o que acontece aí. E vamos vendo aí o que acontece. Cenas do próximo capítulo. O que a gente pode fazer? E aquele negócio que eu sempre falo para vocês, galera. Você tem que estar sempre cercando o preço para tentar entender sempre o que está rolando aqui no mercado. Você não tem como adivinhar, mas você tem como fazer o seu estudo de preço e tentar entender as probabilidades que está rolando. A probabilidade que eu estou falando para vocês aqui é que tinha uma LTB, essa linha de tendência de baixa. Eu diminui o gráfico aqui para vocês conseguirem ver melhor. A gente acompanha ela desde aqui, ó, essa tendência de baixa. Também acompanhando ela lá pelo H4. Só que aqui ele está tendo uma leve correção, ó. Uma leve correção lá na H4, aqui está sendo para quem está operando no gráfico menor igual a gente, isso aqui é basicamente uma mudança de tendência no curto prazo. Então, se ele vir aqui, como eu calculei lá agora para vocês lá no H4, ele pode vir até essa correção aqui do H4, até mais ou menos essa região aqui onde está o nosso alvo. Vamos ver o que acontece aí. Então aqui agora ele já parou de fazer fundos mais baixos aqui, agora começou a fazer fundos mais altos. Vamos ver o que acontece até o final do dia. Eu vou deixar rolando aí e vez ou outra eu vou vir aparecendo aqui comentando com vocês e narrando essa operação. A operação está bem interessante. A gente tomou aquele stop lá no ouro, mas a operação continua aqui. Vamos ver o que rola aí, tá bom? Caramba, então o preço continua preso nessa região aí. Estamos aguardando ver o que rola aí. Ele está preso ali agora nos 50% desse canal aí. E vamos aguardando aí, galera, ver o que rola. Galera, acabou de notificar aqui, realmente o preço corrigiu aqui, veio até aqui na situação, pegou o nosso stop, como eu estava falando para vocês. Então basicamente é isso daí, é um dia de stop, o preço está bem complicado aqui, a leitura do preço. Ele veio aqui, estopou a gente, então vamos ver as cenas do próximo capítulo, como que vai ser. Depois eu vou fazer uma análise no final desse dia para entender mais ou menos como que ficou, mas basicamente ele não vai sair dessa região aqui não. Então a gente acabou tomando stop aí nos dois ativos, no que a gente tinha entrado, no ouro e no S500. Mas é isso daí, o importante é manter o foco aqui e não fazer besteira, beleza? Um dia de stop, normal. Só aguardar as cenas do próximo capítulo. Aquele negócio, arriscar um para ganhar dois. Então a gente perdeu hoje, amanhã a gente ganha e tá tudo certo. Beleza? Então basicamente é isso aí, galera. Valeu, falou, até mais e tchau. Vou encerrando o vídeo aqui. Espero que vocês tenham conseguido captar algumas informações durante toda essa movimentação desse preço aí que a gente conseguiu, que a gente comentou aí durante a nossa entrada. Então, ó, só para vocês entenderem mais ou menos aqui, a gente entrou aqui com o S500 nessa região aqui. Era mais ou menos aqui o horário, ó, ali nas 16h45 e aqui, ó, 16h45 a gente entrou nesse rompimento aqui. Era uma situação bem interessante. Felizmente não deu bom, o preço acabou ficando sambando nessa região aqui e a gente acabou sendo estopado. Mas é isso daí. O importante é ficar vivo no próximo dia. Então, valeu, obrigado, até mais e tchau. Valeu, galera!